Glória a Deus. Bate palmas para Jesus essa noite. Cumprimento a Santa Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vocês estão bem, meus irmãos? Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé nessa noite, abrem comigo o Evangelho a qual escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 10, e eu vou ler somente o versículo de número 50. Marcos capítulo 10, versículo de número 50. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus em nossas vidas. Deus é bom, Jesus é maravilhoso e o diabo não presta, como sempre. Aleluia. Todos acharam? Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 50, que vai dizer assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. De novo. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amém, igreja? Tomai teus assentos, glorificando a Jesus com palmas essa noite. Aleluia. Sabemos que grande é a responsabilidade de estar trazendo a palavra de Deus. Sabemos que são coisas sérias, são palavras da parte de Deus. Nós estamos sujeitos a qualquer momento, até mesmo tomar puxão de orelhas da parte de Deus. Por quê? Porque nós não somos somente ferramentas, mas somos instrumentos na mão do Senhor. Interessante que essa palavra, a qual o conhecimento da igreja vai se referir de um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, aleluia, que a qual estava ali, mendigando, pedindo esmola, estava sobre o domínio do Império Romano. Qual que era esse domínio, pastor? Ele estava sendo o domínio de estar arrecadando moedas, arrecadando dinheiro, arrecadando impostos para o Império Romano. E para que ele vinha sobreviver, pedia esmolas. Para que ele não vinha morrer de fome, pedia esmolas. Interessante que este cego estava sob domínio sobre ele também uma capa, que a capa era um objeto de identificação, porque aqueles que passavam por ali viam aquele homem com esta capa e já diziam: ali está mais um que está sendo escravizado pelos romanos, ali está mais um que está arrecadando dinheiro para os romanos. Interessante que as pessoas daquela época não queriam nem sequer ajudar aquele homem, não queriam nem até sequer falar uma palavra de ânimo, ou até também sequer lhe ajudar para que aquele homem saísse daquela vida. Só que ele ouviu falar de Jesus, ele estava no lugar que Jesus ia passar, ele estava no lugar do objetivo, do propósito de Deus sobre a vida dele. E nessa noite eu te pergunto: você está aqui por causa de propósito ou você está aqui por acaso? Mas nessa noite Jesus me trouxe aqui para te dizer: você não está por acaso, você está porque o propósito de Deus ainda está de pé sobre a tua vida. Porque o propósito de Deus ainda é te fazer enxergar a realidade desta vida. O propósito de Deus é que você venha a enxergar mais do que a lei, a enxergar a realidade, a enxergar o caminho de Deus e a enxergar o caminho da salvação para aquele que está em Cristo Jesus. E aquele homem está esperando o momento certo de agir, o momento certo de tomar uma posição. Só que estava com ele uma capa.
A capa simboliza algo que domina, algo que impregna, algo que te faz acostumar a usar, ou algumas vezes costumes, manias, vícios e etc. A capa sobre aquele homem tinha ali no momento a autoridade dele pedir esmolas. Autoridade como se fosse no dia de hoje um uniforme de um emprego, de um trabalho, para que as pessoas vinham passar e viam, aquele ali é um funcionário, aquele ali já é um da carteira registrada, por exemplo, conjecturando aqui. Mas sobre aquele homem a capa também trazia para ele um sofrimento, trazia para ele também ali como fosse um escravo da mão do inimigo. Por quê? Porque se ele tirasse aquela capa, ele não poderia mais pedir esmola, ele não poderia nem sequer sobreviver por causa das esmolas. Mas Jesus te trouxe aqui hoje nessa noite para te dizer: a capa eu já fiz você tirar, e quando eu fiz você tirar, não é para cá para retornar não, não é para cá para te dominar não. Sabe por quê? Jesus tirou de mim esta capa de sofrimento lá na cruz do Calvário. Era uma capa que te dominava no mundo, que te prendia no mundo, que te escravizava do pecado. Era uma capa que te fazia sofrer por migalhas, era uma capa que te fazia até mesmo se arrastar aos pés do inimigo. Mas nessa noite Jesus te trouxe aqui para te dizer: não carregue a capa, carregue a cruz. Ei, eu e você estamos aqui para carregar a cruz, não carregar a capa, para carregar aquela chave que abre o caminho da salvação e não para carregar aquilo que te faz se perecer. Ei, Jesus, quando ele fez o milagre na vida daquele homem, ele sabia que o homem ia seguir a ele. E hoje eu e você estamos aqui não por causa do milagre, mas por causa dele, porque ele é o dono do milagre. Foi ele que morreu por mim, por você, na cruz do Calvário. E qual a lição que ele deixou, pastor Nilton? Ele vos deixou para mim, para você: tome cada um a tua cruz e siga-me. Aí você diz: mas Senhor, esta cruz está pesada. E Jesus diz: não importa, carrega. Mas Senhor, esta cruz está me incomodando. Ele diz: não importa, carrega. Eita, mas Jesus, essa cruz me atrapalha de andar. Eita, é que Jesus fez. A palavra diz que aquele homem estava saindo do campo. Que homem, pastor? Simão Sirineu. Simão Sirineu, a palavra vai dizer que ele não era judeu, mas era descendente de judeu, ou seja, adorava a Deus na onde ele morava. A Bíblia vai dizer que este homem morava no lugar, num certo lugar ali do Egito, que hoje, no dia de hoje, se chama Líbia, no sul do Egito. E aquele homem, junto com a tua família, adorava a Deus como os judeus faziam. Todo ano iam para Jerusalém viajar para estar no tempo da Páscoa. E no tempo da Páscoa, meus irmãos, você sabe que no tempo da Páscoa eles tinham um certo costume. Os romanos, os judeus, aquela época, sempre prendiam alguém e soltavam outra pessoa no lugar. Mas aí aquele homem estava passando, viu Jesus carregando a cruz, e eles não estavam perto. Mas o soldado romano, com ousadia, diz: ei, vem pra cá, ajuda a carregar essa cruz aqui. Ei, qual que era o destino daquele homem, pastor Nilton? O destino dele é ir adorar, é ir glorificar a Deus, é fazer a tua tradição judaica. Mas interessante que, eita, Deus tomou um caminho novo para ele. E nessa noite Jesus te trouxe aqui para te dizer: tem certas coisas que Deus vai tomar um caminho novo para você, mas não é para você perecer não, não é para você chutar o balde não, não é para você jogar toalha não, não é para você abandonar o barco não. Sabe por quê? Porque você está debaixo de propósito de Deus. Não é acaso, é propósito. Não, eita glória, não é ilusão, é realidade. Não é em vão você tem utilidade na mão de Deus.
Talvez você perguntou para Deus: Deus, eu estou tanto tempo na tua casa, será que eu sou útil para alguma coisa? É sim. Se Deus te trouxe aqui porque você tem um papel a fazer, tem uma missão a fazer, tem algo a fazer. Talvez você se colocou no lugar de pequeno. Tá certo, nós estamos pequeninos, porque o único que é grande é Deus, é Deus, é Deus. Mas é interessante que quando você está aqui na casa do Senhor, o Senhor está te preparando, te montando, te aperfeiçoando para fazer coisas maravilhosas no mundo aí afora, como instrumento, como ferramenta nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Deus não chama aqueles que são capacitados, mas chama aqueles que não são para capacitar. Ninguém nasceu aprendendo, ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu falando, glória. Jesus está me dando uma aqui, que ninguém nasceu falando, ninguém nasceu, olhando, ninguém nasceu, até mesmo quando a criança é recém-nascido, não é 100% de audição, e nem 100% de enxergar, mas glória, mais interessante que a passar dos tempos, a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai escutando, vai ouvindo, vai vendo. Aí Deus vai capacitando, porque a palavra de Deus está dizendo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, o Apolo plantou, o apóstolo Paulo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Ei, você talvez chegou aqui na casa do Senhor dizendo: não sei pregar, não sei louvar, não sei servir o Senhor. Quem disse que você chegou na eita sabendo? É Deus que capacita, é Deus que dá aperfeiçoamento, é Deus que te levanta, é Deus que te honra num dia de honra, é Deus que te enche num dia que você tem que ser enchido, é Deus que te trouxe aqui para te dizer: volta a enxergar, volta a enxergar, volta a enxergar. Eita glória! Volta a enxergar. Aquele homem não enxergava, aquele homem não via, só escutava, só ouvia. De repente, ele escutou um barulho, o povo passando, a multidão passando, e ele sentiu Jesus. Ele ouviu falar de Jesus naquela hora, e ele não perdeu a tua oportunidade. Qual que foi a oportunidade, pastor? Clamar, gritar, chamar atenção. Ei, se for preciso, chama a atenção de Jesus para Jesus te ouvir. Se for preciso, chama Ele para Ele te atender. Ei, se for possível, grita em alta voz como clamou, para Ele te socorrer. Sabe por quê? Porque talvez você grite e pense: não está escutando, não está ouvindo. Grite um pouco mais, adore um pouco mais, ore um pouco mais, busque um pouco mais, que Ele vai te responder. E aquele homem resolveu clamar. Por quê? Porque estava diante dele uma grande oportunidade. Jesus passando. E aonde Jesus passa, meus irmãos, Jesus, ele não deixa ninguém de mão vazia. Quando Jesus passa, se haver trevas, as trevas têm que sair, porque o lugar de Jesus, a autoridade é Jesus, quem manda é Jesus. Aonde Jesus chega, nada fica normal, fica fora do normal. Como assim, pastor? Bagunçado? Não. As coisas que estão fora do lugar se torna colocado no lugar. Aquilo que está no vazio se torna se encher. Aquilo que não era nada se torna ser algo que útil para a mão de Deus. Quando Jesus chega, Jesus, ele tem tanto poder, tanta autoridade para dizer para o inimigo que o inimigo não pode prevalecer contra a minha e contra a tua vida. Aí aquele homem, aquele cego, ele resolveu clamar Jesus, e ele clamou de uma forma diferente. Nessa noite Jesus te trouxe aqui. Você clamou tantas vezes de uma forma, mas hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer: clame diferente, me chame diferente, ore diferente, se entregue diferente. Ei, mas é preciso arrancar a capa para Jesus te ver diferente. A capa, ela te atrapalha. A capa tira a sua visibilidade. A capa tira até mesmo
de você ouvir a voz de Deus. A capa, ela te atrapalha de você estar perto de Deus. O que é a capa, pastor Nilton? Eu vou te dizer coisas mundanas. Capa, algo que te atrapalha, que te tira a atenção, que te tira o foco. A capa representa também aquilo que você sabe que não presta, que faz mal. Eita, Jesus te trouxe aqui para te dizer: é hora de arrancar a capa, é hora de tirar a capa, é hora de jogar a capa para fora, porque o que eu tenho para você é vestimenta nova. O que eu tenho para você, eita, é vestimenta nova. O que eu tenho para você é armadura espiritual. O que eu tenho para você é túnica nova. O que eu tenho para você é roupa nova. O que eu tenho para você é aliança nova. O que eu tenho para você é caminho novo. O que eu tenho para você é porta nova. O que eu tenho para você, eita, é esperança nova. Mas é preciso tirar aquilo que nos prejudica. Vou traduzir: é preciso renunciar. Mas pastor Nilton, eu gosto tanto de uma coisa, amo. Ei, muda isso aí. Temos que amar Jesus, temos que adorar Jesus, temos que buscar Jesus, temos que se preocupar pela nossa salvação, que é Jesus. Temos que correr aos pés de Cristo imediatamente. Por quê? Porque o inimigo assola, o inimigo trabalha, o inimigo monta carros e cavalos todos os dias, fazendo ano e inferno para querer nos tirar da presença. Mas enquanto ele perde o tempo dele, que é aquele que está em Cristo Jesus, nada nos acontece. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que o inimigo está ao nosso derredor, e ao nosso redor está os anjos do Senhor para nos guardar. Por isso você está aqui, porque os anjos do Senhor estão ao teu redor. Por isso tua família está de pé, porque os anjos do Senhor estão ao redor. Por isso que você está aí de pé, os anjos do Senhor estão ao redor. A minha família está de pé, pastor Nilton, tá? Porque os anjos do Senhor estão ao redor. Eita, por isso que você está com saúde, porque os anjos do Senhor estão ao redor. Por isso que você conseguiu hoje aqui chegar na casa de Deus, os anjos do Senhor estão ao redor. É a graça que te basta, e sem a graça nós não somos nada. Os anjos do Senhor estão ao teu redor. Por isso que o inimigo brama como leão, querendo nos devorar vivo, mas não consegue, porque o amor de Deus não deixa o inimigo nos devorar. E aquele homem clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. De repente Jesus, ouvindo isso, ele parou. Ei, se você clamar com fé, Jesus vai parar para ouvir você. Se você clamar com fé, Jesus vai parar só para te atender. Se você clamar com fé, Jesus, eita glória, tem muitas pessoas para Jesus atender, mas se você clamar com fé, Jesus pode te atender primeiro. Se você, eita glória, eita, pastor falou aqui de oração de madrugada. Por que oração de madrugada? Porque a oração da madrugada você não pega fila. É assim que temos que fazer com Jesus. Clama a Ele em qualquer momento, se for preciso na madrugada, porque você não vai pegar fila. Ele vai te atender, mas clame com fé. Aí Jesus parou, mandou os discípulos ir lá. Só que interessante, antes disso, os mesmos discípulos que estavam com Jesus naquele momento, foram os mesmos que disseram para ele: ei, cala-te, não adianta você gritar, não adianta você clamar, o mestre não vai te ouvir. Isso daí é a conversa do inimigo, meus irmãos. Isso aí é o inimigo usando pessoas para... Eita, talvez você contou um sonho, contou um projeto para alguém, e alguém diz: eu acho que não vai acontecer, eu acho que não vai dar certo.
Se eu fosse você, desistia. Se eu fosse você, eu parava. Se eu fosse você, deixava para lá. Se eu fosse você, eu esquecia isso. Ei, isso é coisa do inimigo. Eita glória. O inimigo tenta te parar, tenta te barrar, tenta te desanimar, tenta querer fazer você desistir dos seus planos, dos teus projetos. Mas Jesus te trouxe aqui para te encorajar, para te dizer: continua mais uma vez. Vai sofrer, mas continua. Vai ser perseguido, vai continua. Vai ser caluniado, mas continua. Eita, vão querer te prejudicar, continua. Vão querer fechar tua boca, mas continua. Eita glória. É Jesus dizendo: você ainda tem mão, você ainda tem boca, você tem pé, e no melhor, você tem joelho. Então coloca teu joelho no chão, que o papai vai te ouvir e vai mandar anjos a ordem teu respeito, para dizer para os teus inimigos que quem manda, quem faz, quem fala, quem pede, quem ordena é Deus da tua vida. Quando Deus está trabalhando, ninguém pode impedir. Quando Deus está operando, ninguém pode interferir. Quando Deus ordenou, ninguém pode mudar o decreto de Deus que fez a minha na tua vida. Ei, estão falando coisas, estão dizendo coisas, estão. Deixa dizer, deixa falar, deixa gastar ali o fôlego, deixa gastar a saliva, deixa dizer o que quiser. Mas Deus, ele só fala uma palavra. Uma palavra, só basta uma palavra. Sabe o que Deus diz? Continua, continua, continua. Talvez você continuou, desistiu no meio do caminho, mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: ei, continua. Talvez você desistiu no meio do caminho porque o inimigo colocou um ponto final, mas Jesus lhe trouxe aqui para te dizer: tira esse ponto final. Estou colocando vírgula, dizendo: continua, 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 porque o que eu tenho contigo ainda não acabou. Continua, porque o que eu tenho contigo ainda não cessou. Continua. Eita, nós vamos passar por peleja, vamos. Vai ter percas, vai ter ganhas, vai ter sofrimento, vai. Eita, no Evangelho de Jesus teve um discípulo que disse assim para ele: Jesus, onde o Senhor for, eu vou contigo até o fim. Aí Jesus lhe propôs a palavra dizendo assim: eita glória, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem nem sequer tem onde repousar a cabeça. É Jesus dizendo: vou traduzir para você. Você tem certeza mesmo que vai continuar me seguindo? Você vai ser pedrejado, você vai ser caluniado, vão falar mal de você, vão querer te barrar, vão querer calar tua boca. É Jesus dizendo: ó, eu estou te avisando, você vai passar por problemas, mas calma. O próprio Jesus, o meu Senhor, teu Senhor, ainda diz: no mundo você vai ser afligido, mas tende bom ânimo, eu venci e te faço vencedor também. Ei, vença pelo poder da cruz do Calvário, vença pelo poder da palavra, vença pela palavra de Deus, vença porque o Espírito Santo está comigo e contigo para te ajudar e para te não deixar a se tropeçar por pedra. Tu não vai cair nem para a esquerda, você não vai cair nem para a direita, você vai seguir reto, você vai pegar o rumo e vai caminhar com Jesus. E se for preciso, Jesus vai segurar na tua mão e vai te dizer: homem de pouca fé, você não tem fé, mas eu vou te ajudar. Ele segura a tua mão e diz: tenha fé, viva com a fé. Ei, não é hora de guardar a fé, é hora de usar a fé. Tem gente que está guardando a fé, pastor. Não guarde a tua fé não, ainda não acabou a jornada. Quando o apóstolo Paulo: guardei minha fé e encerrei a carreira, porque já era o fim dele. Ele já foi embora, mas nós não, nós estamos aqui ainda. Não podemos guardar nossa fé. Não guarde a tua fé, use a tua fé. Eu costumo dizer que a fé é isso aqui: você coloca o pé e Deus coloca o chão. Ei, aleluia. Você não consegue contemplar as graças, as misericórdias, os milagres de Deus, mas quando você usa a tua fé, lá na frente Deus já preparou tudo antes de você saber, antes de você contemplar, antes de você entender.
Eita glória, mas não queira entender os milagres de Deus, mas queira viver os milagres de Deus, porque o milagre não é para entender, milagre é para poder você viver. Viva os milagres de Deus usando a tua fé. Jesus pediu para eles lá chamar aquele homem, chamaram. O que chamou a atenção de Jesus nesse momento foi que ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É Jesus entendendo: esse homem me conhece da minha geração, da época de Davi, da época de Abraão, da época dos antepassados. Esse homem me conhece, esse homem não me clama de qualquer jeito, esse homem não está chamando somente por chamar, mas está chamando de todo o teu coração. É assim que Jesus quer ouvir de mim e de você, que nós chamamos Ele de todo o nosso coração, que nós não viemos chamar em vão, só dizer Jesus, 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 e não dá nada de melhor para Ele. Ei, temos que chamar Jesus e dar nosso melhor para Ele. Se for possível, dá o teu coração para Ele, que é o melhor que Ele quer. Ei, às vezes nós falamos Jesus, Jesus, e o próprio Jesus, a Bíblia vai dizer, tem muitos que falam, que dizem somente o meu nome de lábios e lábios, mas o coração está longe de mim. Que nessa noite Jesus me trouxe aqui para te dizer: não faça como esses homens fizeram, que o coração estava longe de mim. Mas nessa noite eu creio que tem gente aqui que o coração está perto de Jesus. Então, se você está com o coração perto de Jesus, abra Ele, que Ele vai entrar, fazer morada e mudar a tua vida. Aí Jesus perguntou uma coisa para ele que talvez nós até mesmo já perguntamos, mas ele não sabia o que aquele homem queria ver. E Jesus diz assim para ele: o que queres que eu te faça? Aí você vai se perguntar: mas Jesus não sabia que aquele homem queria ver? Mas Jesus não sabia que ele queria uma cura da visão? Tem momentos em nossa vida que nós temos que confessarmos ao Senhor o que nós queremos, porque às vezes nós pedimos algo, aí quando Deus nos dá, eu vou dizer aqui, não é para te machucar, não, é para te salvar. Quando Deus nos dá, você reclama, você fala: Senhor, eu pedi sim, mas me arrependi do que eu pedi. Ei, se você pediu, não se arrependa não, porque se você pediu, é o que você quis que você recebesse de Deus. Não reclame daquilo que Deus deu nas suas mãos, não. Não reclame daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, não. Não reclame daquilo que... Eita, tem gente que até às vezes reclama até da posição que Deus colocou. Mas Deus está dizendo aqui: não reclame da posição que eu te coloquei, não. Sabe por quê? Porque eu te escolhi. Eita glória, você não é insubstituível. Você... Eita meu Deus, é Deus dizendo: eu te coloquei na posição que você é, porque eu conto contigo. Eu te coloquei na posição que você está, porque eu conto contigo. Através de você eu salvarei vidas, através de você eu ganharei almas, através de você, eita, eu conquistarei multidões. É Jesus te dizendo: filho meu, filha minha, não se sinta inútil nas minhas mãos, porque eu te chamei como canal de bênção nessa terra. Tem momentos em nossa vida que nós se sentimos inúteis. Às vezes nós dizemos: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer na minha vida? É isso mesmo. Deus te chamou, te trouxe aqui como vencedor e vencedora. Deus te chamou aqui como ferramenta e instrumentos nas mãos dele. E Ele te trouxe aqui sabendo que você não aprendeu, está aprendendo, assim como eu, como pastor, estou aprendendo. Tem muitas coisas para nós aprender, tem muitas coisas para nós vivenciar, mas Jesus, enquanto nós estamos aqui, Jesus vai dando graça, Jesus vai dando ali paciência, Jesus vai dando experiência para mim, para você suportar a cruz. Por isso que Ele diz: pegue a cruz e siga-me. A cruz para mim, para você, é momento que até mesmo alguém pode se levantar mais próximo de ti. A cruz que você carrega, às vezes é até provações que Deus permitiu de você. A cruz que você carrega é até mesmo alguém que se levantou no teu serviço, na tua família, ou até mesmo na igreja. É a cruz, carregue ela, porque se você tem uma cruz, não faça o seu irmão carregar ela para você, não.
interessante que quando Jesus perguntou o que queres que eu te faça, aquele homem, Senhor, eu quero ter vista, eu quero enxergar, eu quero poder observar, ver o horizonte, ver tua face. Ei, aí Jesus curou aquele homem e automaticamente a Bíblia vai dizer, ele lançou a capa para longe e diz, não preciso mais da capa não, agora eu quero Jesus, vou seguir Jesus, vou andar com Jesus. É assim que acontece na minha e na tua vida. Vamos andar com Jesus, vamos seguir Jesus, mas deixa a capa para trás, deixa a capa de lado. Sabe por quê? Que eu disse aqui, vou dizer de novo, toma a tua cruz e siga-me, porque naquele momento é Jesus ali como se fosse dizendo para ele, você não vai carregar a capa, agora vai carregar a cruz. Ei, eu e você, nós somos criados não para carregar a capa, mas sim carregar a cruz. Carregue cada uma a tua cruz e siga Jesus. Esse homem fez isso, largou a capa, seguiu Jesus e adorou com ele, e seguiu a ele e andou com ele. Ei, é assim que Jesus faz aqui na tua vida. É preciso carregar a cruz. Mas calma, você não está sozinho carregando ela não. Jesus está te ajudando. Jesus está te acompanhando. Tem momentos que nós queremos largar porque está pesado. E Jesus diz, não larga não, tente mais uma vez, vai mais um pouquinho, vai que a tua vitória está chegando, continua, não larga a tua cruz não deixa a tua cruz não, ei, não deixa a tua cruz não, carregue ela, o mais pesada for, carregue, está mais difícil, carregue, está piorando pastor, mas carregue, eu não suporto mais pastor, mas Jesus diz, suporte cada um aos outros, seus irmãos, e continue carregando a cruz. Mas eu não entendo, pastor Nilton, o que está acontecendo. Eu carrego a cruz e parece que a cruz não sai do lugar. É Jesus dizendo, vai ter momento que tuas pernas vai doer, vai ter momento que o teu corpo vai estar dolorido, vai ter momento que vai bater a retaliação, o inimigo vai lançar seta, vai lançar dados inflamados, mas é Jesus dizendo, eu te dou graça para você continuar a carregar a cruz, mas carregue a tua cruz. Por quê, pastor Nilton? Você está dizendo que é para carregar a cruz, porque quando você chegar lá no céu, você vai trocar a tua cruz por coroa. Coroa. Que coroa é essa? Coroa da vida. E sabe qual que é o melhor, pastor? O melhor é que nós trocaremos a cruz por a coroa e sentaremos, a Bíblia diz, sentaremos do lado de Jesus. Tem um trono preparado para mim e para você lá. E você quer desistir de carregar a tua cruz por quê? Não desista não. Porque tem um trono preparado para você lá. Leve a tua cruz até o fim. Amém, meus irmãos? Amém? Carregue tua cruz. Diga assim comigo, Jesus, me ajuda a carregar a cruz. Amém? Todos os dias da tua vida, quando você pensar em desistir, fala, Jesus, me ajuda a carregar a cruz. No dia que você acordar e falar, hoje não vou para a igreja, você diz, Jesus, me ajuda a carregar a cruz. Quando você fizer isso, Deus vai te dar graça para você vir buscar Ele. Amém? E assim, eu agradeço a minha rica oportunidade. Ore pela minha família, ore pelos nossos pastores, pastor Gabriel, pastora Márcia. Ore por esse ministério, ore um pelos outros. E assim agradeço a minha rica oportunidade. As palmas louvam o Senhor Jesus. Amém?